Bom, temos ainda música para nossas maravilhosas aberturas, um cântico religioso aí dizendo sobre São Pedro. Minha péssima voz vai ocupar as suas almas e suas cabeças. Vergonha alheia. Além dos seus corações vazios, ateus, ou para os próprios religiosos mesmo. Pessoal, novamente, nosso telefone, estamos online. Pessoal, agora consegue ouvir. Aí, maravilha. Ótimo, agora perdemos quanto tempo de... Eu acho que esse é o primeiro programa meu que as pessoas conseguem. Perdemos quanto tempo de... Mentira! Quase uma hora? Não, 40 minutos. 40 minutos, dá tempo. Tá. Infelizmente, não conseguimos transmitir com a melhor qualidade o nosso áudio e o nosso vídeo. Agora deve estar um pouquinho melhor. Vocês devem estar vendo e ouvindo um pouquinho melhor. Pessoal, o que eu vou fazer para colocar no YouTube editado funcionando, eu vou fazer. Não se preocupem. Está falando sobre a mídia apocalíptica e o arrebatamento. Da onde, quais as vertentes existem sobre esse pensamento. Vamos reagir um pouquinho para que quem teve o áudio cortado possa Não, acho que tudo teve áudio cortado. Na realidade, nós estávamos com o áudio Não cortado. sei dizer ainda. Eu preciso analisar as informações do senhor. Por isso a gente não pode dizer na hora. Entendi. Vamos lá. Tá ok. Bom, Carol, comece você. Sintetize tudo que você tinha falado, porque daí a gente já vai para comentários e a gente vai tentar estender um pouquinho mais o programa, poder alinhar o assunto e sacanear algumas coisas. Por que sacanear algumas coisas pra apontar aqui? Por isso que eu tô apontando pra você, estou apontando pra fora. Tá, então assim, eu comecei abrindo o tema falando sobre o pós-guerra, a importância do pós-guerra, que eu estabeleci entre a guerra e a mídia apocalíptica. Porque o que acontece? Esse pós-guerra gerou na sociedade, de modo geral, uma sensação de esvaziamento, de falta de sentido da existência. Porque a partir do século XIX, qual que era a crença? A crença que o desenvolvimento, a ciência e o progresso iriam desencadear um desenvolvimento social também. Só que o que acontece? Esse pensamento moderno, essa racionalidade moderna, culminou nas duas grandes guerras. O que alguns teóricos das humanas chamam de crise da razão, certo? Se você for analisar a escola de Frankfurt, um dos principais conceitos que eles cunharam foi a crise da razão. Não é bem conceito, mas é uma concepção de mundo. No que essa crise da razão consiste? Nesse esvaziamento do sentido da existência do ser humano. E isso abre margem a um retorno, a partir do momento que você não tem mais sentido de vida, isso dá margem ao retorno de um pensamento medieval na sociedade. Que as pessoas tenham um vazio porque elas... dentro de si, e aí esse vazio seja preenchido por alguém com má intenção. Tá? Exatamente. E não é só igrejas, não são só as igrejas que têm essa má intenção. Os meios de comunicação, a partir do momento que perceberam que poderiam atrelar relações íntimas com grandes empresas e com os próprios governos, posso dizer assim, que sintetizaram numa coisa que é mais ou menos o que a Rede Globo faz, né? Ela oferece uma visão única de mundo, certo? Oferece uma visão não racional, porque dificilmente você não vai encontrar especialistas na Globo falando sobre assuntos polêmicos que não estejam dentro da agenda política, certo? E esse retorno à irracionalidade, né, por isso que se fala a crise da razão, também dá margem ao surgimento dessas novas igrejas neopentecostais. Aí a relação, qual é a relação entre ateísmo e mídia apocalíptica? Justamente isso, justamente ao fato de estarmos numa crise da razão, não entendemos o porquê que, assim, não nós no sentido assim, né, a sociedade de modo geral não compreendeu por que o plano
da modernidade do século XIX falhou, e agora vivemos um momento de crise. Há quem diga que vivemos um momento pós-moderno. Há quem diga, inclusive um sociólogo, antropólogo, enfim, um grande cientista social, chamado Bruno Latour, ele tem um livro chamado Jamais Fomos Modernos. E ele vai expondo como o pensamento medieval, teologista e religioso se faz presente em várias instituições, tal como na política, você vê comportamento religioso, no exército, lembra? E até mesmo na universidade. Né? Você não tem um reitor que é o rei, você não tem os mestres, os grandes mandarins que não podem ser questionados. Quer dizer, não é que não podem, né? Você dificilmente... Na prática não podem. Assim, existe uma forte relação política entre prestígio acadêmico e... Na prática. Prestígio acadêmico e prestígio político. Então, assim, existe toda uma hierarquia informal. Por mais que você tenha pessoas que possam inovar nas suas áreas, se elas forem contra a visão do paradigma, né, retornando aí ao Thomas Kuhn, para quem entende um pouquinho de filosofia da ciência. Eu tô bem filosófica hoje, tá? Vamos baixar o nível, né? Como vocês falaram. Então, voltando à questão da filosofia da ciência. Existem visões dogmáticas na ciência, às vezes. Tal como a visão do aquecimento global. Não é verdade? Mas é uma visão que foi criada na década de 60, dentro da Guerra Fria, com medo do inverno nuclear. Houveram vários pactos em que na década de 70, em conjunto com um evento natural que ocorreu na camada de ozônio, ela teve 70% do seu dano recuperado. Ou seja, estava quase aos registros do século XIX. Século XIX, perdão, desculpe, do início do século XX, quando começaram a fazer a verificação da camada de ozônio. Voltou-se a ocorrer a industrialização poluente, retornou. Não quer dizer que a indústria é culpada. Isso é um evento natural também. A camada de ozônio, ela se autodestrói, e isso é biológico. É natural, cara, é natural. Não, eu posso dizer que não. Existem eventos, sim, de destruição da camada de ozônio natural, com toda certeza, ninguém questiona isso. O grande causador de um buraco na camada de ozônio hoje é um lançado que não é natural. Não. Não só isso. Você quer que eu te mostre por fatos? Não, você não precisa comprovar, porque realmente existe a questão da poluição. O problema é que todo mundo coloca como se fosse a maior culpa. Só que a natureza também é culpada da destruição da camada de ozônio. Também. Só que a maior culpa, na verdade, é o seguinte: a maioria das pessoas acha que foi encontrado um evento natural, então tudo é natural. As pessoas têm essa visão de que ou é tudo ou não é nada, entendeu? Que nem a questão do aquecimento global. Mas sempre existiu carbono. Mas a contribuição humana é mínima. Cara, é mínima, mas é suficiente. A questão da camada de ozônio. A contribuição humana é mínima, mas é suficiente. E sendo assim, uma coisa que eu queria voltar antes, de já falar há um tempo, existe muita gente apocalíptica, meio que fala sobre problemas ambientais, etc. Exato. E eles eu quero sujam falar o sobre debate. desastres ambientais. Posso eu falar? Pode, claro. Existe muita gente que suja o debate por causa disso. Existe muito aquela ideia de que nós vamos ser exterminados com uma crise ambiental. Balela. Pesquisas, principalmente feitas por questão de biólogos destinados a questão de exploração de outros planetas, financiados por NASA, já conseguiram encontrar que, pela variabilidade genética humana, existe uma cerca de
uma população de 500 indivíduos é o suficiente para conseguir manter a espécie humana viva. Então, qualquer extinção humana teria que precisar eliminar todos até esse nível de 500. Só que, basicamente, existe muito esse pessoal que é pregador de que estamos perto do fim da humanidade, fim da vida, com problemas ambientais. Olha o aspirador. Exatamente. Mentira. E o pior é que complica as pessoas que fizeram seus estudos baseados em fatos e que depois são desacreditadas, porque são colocadas no mesmo pacote junto com eles. Quando uma pessoa se apresenta... Quando uma pessoa se apresenta defendendo, mostrando uma situação em que pode colocar todo mundo em risco, a postura mais correta para se fazer é prova. E pergunta por que base, que dados ele tem para mostrar isso. Se o cara está falando algo que realmente faz sentido, ele pode provar. Isso aqui é um exemplo? Sim. Aí a água vai acabar. O quê? Água não é um recurso renovável? A questão é que as pessoas elas colocam da seguinte maneira: ocorrerá guerras pela água. Realmente podem ocorrer. Água potável. Porque é o seguinte, na década de 90, principalmente nos países europeus, começou-se aquela campanha: economize água, porque vai faltar. Não é que vai faltar água. Água é abundante na terra, porém, água salgada, água doce, é difícil de se conseguir, tá? A que vai faltar, a que vai ter dificuldade para se conseguir em grande quantidade, é água doce que se possa beber, a potável, a famosa potável. Água dessalinizada é um processo muito caro, você tem que praticamente ferver a água. Não, a questão... Ou filtragem por microbactérias. Não microbactérias, microfiltro. É microfiltro, por aí. Que também é muito caro um filtro do tipo que faz uma dessalinização bem eficiente. O problema é o seguinte, a gente consome mais água do que a regeneração dos rios permite. Exatamente. Se você parar de lançar esgoto no rio, se eu não me engano, em 15 dias, né? 15 dias. Um professor meu estava fazendo esse estudo. Se parasse de lançar esgoto no Rio Iguaçu, que ele trabalha com hidrologia e tal, em 15 dias o rio estava novinho em folha. Só para deixar bem claro para quem não é de Curitiba, o Iguaçu, aqui perto de Curitiba, é apelidado de esgotão Iguaçu. Ele é um rio, cara, muito. Então, assim... Paulistas, onde está o seu Deus agora? Ele se compara. O pior é que a gente pode comparar. A questão é que vocês de São Paulo, me desculpem, mas vocês têm um rio que... Mas a gente tem o Iguaçu que está no... Não, mas quando você chega já em São Paulo, você não... pelo fedor. Parece que você... Cara, eu acho que um chiqueiro é um pouquinho mais cheiroso. E sim, eu já estive dentro de um chiqueiro e já dormi dentro de um chiqueiro para poder dizer alguma coisa e já saí fedendo de lá. E sim, já fui para São Paulo, já dormi em São Paulo e já saí fedendo de lá. Não, por favor, gente, paulistas, isso é uma brincadeira, não levem como ofensa. Aqui também no Rio Iguaçu, se você passa perto, você já sente o cheirinho gostoso. É aquela mistura de pé sem lavar durante 2 anos e meio, mas atleta correndo durante 30 dias sem parar. A nossa sorte é que o Iguaçu, que está sujo, ele contorna a cidade. Eles não são recebidos por ele. Na verdade é meio que recebido sim, porque um dos afluentes, os lamaçais ali da região do aeroporto, cheiram bem. É verdade, o aeroporto é na região de cima. Mas onde estávamos? Estávamos falando da água. Antes disso, estávamos falando sobre a questão ambiental. Sim. Da manipulação da mídia sobre essa questão. Assim, Exato. Uma outra coisa que é importante destacar nessa mídia apocalíptica é a questão dos desastres ambientais decorrentes de deslizamentos e tudo mais, né? Não é bem minha área de especialidade, apesar de eu ser geógrafo. Trabalho com geografia cultural, é uma área totalmente diferente. Mas o que
que a gente estuda um pouquinho, né, e lê, que na mídia tá falando assim, cada vez mais enchentes, cada vez mais problemas. Não. Problemas ambientais sempre ocorreram. Só que a única diferença é que agora tem mais gente morando nos lugares indevidos. E obviamente que a frequência desses desastres ambientais vai ser evidenciada em função disso. Ou seja, aí é que tá. É nesse ponto que o aquecimento global é usado de maneira errônea. Porque todo mundo fala, tá chovendo mais, tá chovendo mais, tá chovendo mais, aquecimento global. Nesse sentido, o aquecimento global é colocado como dogma, entendeu, William? Eu posso falar o seguinte, que você já me disse. Eu lembro do escritório de fiscalização do Instituto Ambiental do Paraná, onde eu estagiava. Uhum. Tem um ditado lá que fala bem assim. Um lugar que um evento de enchente que aconteceu uma vez em 20, 40 anos, isso é uma tragédia. Um lugar que alaga todo ano, isso é uma falta de responsabilidade. Sim. Existe uma coisa que é enchente, que é, por exemplo, quando um rio passa todos os limites que você poderia ver sobre a água. Aliás, existe diferença entre enchente e inundação, né? Explica aí. E existe a questão de que é uma cheia. Existe essa sazonalidade normal do rio. O rio que ele enche um período normal do ano, na época de chuvas, e um período que é menos chuva. Agora as pessoas querem entrar nessas margens dos rios, querem entrar nesse espaço aonde que o rio estava, aonde que era de cheia normal. Aí acontece o óbvio, que é o rio encher, e elas vêm acusar, houve uma inundação, houve uma... Deixa eu só colocar aqui um ditado que foi lançado até por um grupo de notícias. Do famoso jornal paranaense que se você torcesse, pingava sangue. A frase é a seguinte: não é que o mundo ficou pior, é que a informação está chegando com maior velocidade. E isso é um fato verídico, não é à toa. Enchente, tal coisa, caiu um furacão. Nunca deixou de acontecer pelo mundo inteiro. E nunca na história desse país eu tive que falar. Só que tem uma coisa. Eventos extremos, que é o que uma das demonstrações do pessoal do aquecimento global, eles aumentaram em quantidade. E isso não, William, dá pra analisar. Aí existe uma briga. Porque talvez nós estejamos registrando isso com mais frequência, porque temos mais sensores, temos satélites, temos estações meteorológicas em oceanos, certo? Até os eventos que a gente não registra, já registrava há muito tempo, eles aumentaram em quantidade. Não devemos tirar o mérito, só que você tem que ver o seguinte: nós estamos muito mais preparados. De curta duração ou longa duração? Eu te falo uma questão de 100 anos de pesquisa. Olha, William, não sei, porque série histórica, você sabe o que é uma série histórica de clima, claro, né? Então, quantas séries históricas existem? Você quer, desde que eles começaram a medir referente ano a ano? Tá, peraí. Uma série histórica completa. Não, peraí, pessoal, tudo bem. A gente tá meio que errando na forma de agir no programa ao vivo. Calma lá. Desculpa, pessoal. Assim, sentiu que nem todo mundo aqui concorda, né? Vai, continua. Não, eu não concordo com nenhum dos lados. Eu quero que os dois parem com isso. Eu quero que os dois parem com isso. Tá virando discussão aqui interna. O que a gente tem que ver é o seguinte: realmente existem as questões de fatos históricos já terem sido registrados, por exemplo, o grande terremoto de Chicago. O evento foi um grande evento, foi registrado. Existem registros exatos, finalizados. Não existem. Existem registros a partir de uma época. Ponto final. Os eventos que ocorrem atualmente têm maior análise. Por quê? Porque atualmente nós temos uma tecnologia muito melhor do que na época do... Com certeza. Uma abrangência muito maior. O terremoto de Chicago, por exemplo. Sim, do terremoto de Chicago. Só que a mídia está se aproveitando e está jogando essa questão de mais informações, maiores detalhes,
como um evento que vai ocorrer o Armagedon na Terra. Não. Existe um comediante americano de stand-up, para vocês verem como uma cultura é engraçada. Realmente. Existe um comediante de stand-up que infelizmente morreu em 2015 ou 2006. Que ele falava o seguinte: tudo que a gente tira da Terra, que a gente chama de material não natural, não é o termo certo, mas enfim, não deixa de ser natural porque vem de dentro dela. Discordo de algumas coisas que ele fala, mas enfim. Talvez a gente esteja aqui por causa do plástico. Sim, enquanto estamos aqui dentro, nós somos somente mais um ser aqui. Mais uma raça que está se desenvolvendo. Quando a gente morrer, se a gente morrer, quando acabar a raça humana, o planeta Terra vai continuar existindo. Existe a necessidade da gente cuidar do nosso ambiente para que tenhamos mais um tempo de vida da raça. Sim, é necessário. Agora, transformar isso num grande alvoroço, não é necessário. A gente tem que fazer uma análise bem crítica e tentar entrar no meio termo. Tá? É um meio termo. É o que a gente está tentando apresentar aqui a questão. Tudo bem, como a gente já tinha falado, existem as visões diferenciadas, existem as críticas e os posicionamentos. Mas, gente, vamos com calma. Eu quero esse debate, até onde me consta, um debate sadio. Sim. Certo? E esse tipo de debate que é necessário ter a respeito de quando uma informação nova chega até nós. A gente não pode pegar, suprimir esses debates e transformar numa verdade única. Isso é um modus operandi claro de um pensamento religioso. Você não tem uma postura cética com relação ao conhecimento, você tem essa visão única de mundo, certo? E você tem a projeção através dessa coisa, né? De quanto mais eventos trágicos você registra, parece que a vida está piorando, né? E aí todo mundo de repente fica com medo generalizado. E você tem filmes que retratam isso, 2012, de Depois de Amanhã. Fim do mundo! Essa é a posição certa. Da questão de você tem que ser cético, você tem que se questionar exatamente sobre isso. Existe a parte científica, existe a parte humana. A gente tem que chegar num consenso, gente. Mas com calma. Não, aí que tá. Você tem que questionar o que é produzido na ciência, porque existem coisas chamadas teorias científicas, certo? Teoria da evolução, teoria da gravidade. Sim, elas estão no mesmo patamar. Evolução não é só uma teoriazinha aí. Teoria do aquecimento global também. Teoria do aquecimento global também? Do aquecimento global antropogênico também pode ser colocado no mesmo patamar de evolução e de... Há controvérsias. Não. Faça o seu comentário, por favor. Então, questões polêmicas só tem uma maneira de, eu acho, coerente de se lidar. Com fatos, com pesquisas, com estudos, com a busca mais sobre a verdade. Sim, faça-se o questionamento que for. Faça-se aquilo o máximo que for. Só que é aquela questão. A gente não pode ficar também só na utopia de achar que a gente vai conseguir todas. Uma hora, quando os alarmes estão bem, a gente tem que tomar um pouco essa iniciativa. Uhum. Concordo. Só que assim, faça-se todos os questionamentos. Pode-se fazer. As teorias que têm a ver com a realidade, elas sobrevivem ao escrutínio da realidade. Elas sobrevivem à análise, elas sobrevivem à pesquisa, elas sobrevivem ao máximo de serem esmiuçadas. Mas vamos pegar os dados que foram feitos. Essas teorias, elas estão aí há 20, 30, 40 anos. Todas essas dúvidas já foram feitas. Como que ela lidou com a resposta dessas dúvidas? Quais são os dados que foram obtidos quando foram analisadas essas dúvidas? Vamos lá. Eu desafio cada pessoa a tentar entender o que é o aquecimento global. Quando você consegue entender o que é, você percebe que tem uma lógica no que você entende. Uhum. Não, tudo bem. Talvez eu não tenha assim como eu falei, minha especialidade não é área técnica de geografia e tal. Definitivamente não.
Mas assim, o que eu acho que não pode ser feito é fazer de uma teoria científica uma coisa inquestionável. Isso com toda certeza, absoluta. É aquele convite. Que façam as dúvidas que tiverem. Pessoal, é assim que se faz uma teoria. Vamos ter uma participação agora no Skype. Vamos testar, né? Pra ver se Cruzem os dedos, vamos tentar fazer com que funcione. Por favor, informem se der problema ou não. Deixa eu ver. Fica à vontade. Sério. Carlos? Alô, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Vocês conseguem também direitinho? Sim, sim. Certo. Fechei a janela aqui. Antes de mais um excelente trabalho. Discussão sadia, debates. E isso é muito importante. Deve ser fundamental. As pessoas têm interesse nessa questão de fins da história da humanidade. Vários e vários mensagens mostramos que falam sobre fins existentes. Somos especiais. Nos dá a sensação de que a mídia essa sensação interessante da mídia então se as pessoas explorar e é uma coisa que você foi ver ela me diz assim seus tudo está Ou que tal ou que tal porque tinha ocorrido o Pearl Harbor. Nesse mesmo contexto de tsunami de grupos religiosos cristãos que diziam que no final o outro lado que era tipo
foi. Desculpa, já ia falar pronto. Ele é puxar. Oh. Não. Aham. Ai, ai. Em relação à questão do aquecimento global, dessa preocupação do planeta, e apesar de ter uma grande quantidade de carros, nesse aspecto, quer dizer, eu acho que é muito assim, Com certeza. Cosmos! Depois eu novo comunista. Muito bem. Entendeu? E aí, no caso, cada pessoa esquecendo um pouco da mídia diz, porque a mídia a versão ciência e aí sim que você vai focar então, é basicamente isso aí. Esclarecer. Pode. Eu gosto sempre de dizer que nessa questão, principalmente do aquecimento global, existem dois debates. Um debate das pessoas que ou conhecem um pouco do assunto, das pessoas que entendem o porquê que está se dizendo que existe aquecimento global. Um debate que é o debate científico, é o debate de quem entende a matemática, a química, a física, a biologia, os mecanismos utilizados para fazer as previsões. E o outro debate é de quem não entende o assunto. Querendo ou não, quando você pega um texto, um daqueles vídeos, como que o da farsa do aquecimento global, você consegue enxergar que ele foi feito não com base em dados, tipo, não dizendo, tal pesquisa, tal pesquisador, tal publicação, tal. Ele é muito feito com base ele é muito feito com base em questões de teoria da conspiração. Isso. E aí, teoria da conspiração é uma coisa que apela a pessoas que não entendem bem a mecânica. Assim, eu digo... Isso é verdade. Sim, com certeza. Nossa. Ai, não. Eu quero falar uma coisa. Então, eu só quero dizer assim, é que eu conheço um pouco do assunto, eu não quero dar a carteirada, é que eu estou quase me graduando em Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Paraná e Tecnologia em Processos Ambientais. E lá, na Federal, eles têm o CIMEPAR,
que é um dos institutos referência em meteorologia No Paraná. pro Brasil inteiro. Sério? É referência no Nossa Brasil. Senhora. Então, assim, eu tenho Nossa, professores que isso é lidam muito diretamente com o tema, eu tenho professores que fazem até parte do famigerado IPCC. E eu te digo, a teoria por base, você tem as relações químicas que te dizem o crescimento de carbono, quanto que ele causaria, você tem a modelagem matemática, você William, tem agora eu vou ter que infinitas fazer provas. agora eu vou fazer uma adendo. Aham. Talvez a sua visão de mundo também Esteja seja contaminado? contaminado porque os caras fazem parte do IPCC. Pode ser que esteja, pode ser que Desculpa, esteja. mas eu não tenho como, Olha, não tem como você sim, desvincular a ciência de sim. política. Eu Ó, não vejo, não consigo. Pode ver ser dessa que maneira. esteja, não pode? Então, vamos testar. Vamos testar, vamos verificar a realidade. Dentro da ciência, porque a ciência Ih, mas isso aí é complicado. Tem toda uma politicagem atrás também. Tem? Claro. Manda, Ué? fale. Ué, você pega, por exemplo, gente que trabalha na mesma área que você e que você produz um certo avanço científico, tecnológico, que a pessoa queria ter tido essa ideia, ela vai criticar e dizer, ah, não, tá bom, não tá bom porque falta isso, isso e aquilo. Pergunta aqui, o que isso complica na parte de publicação por pares? Ué, pode ser tendenciosa a publicação. A publicação ou não pode. Eu acho que a gente tem outro tema para o próximo programa, ciência. É. Ciência e ateísmo. Vamos, cara? ateísmo e ciência. Não, mas e a minha questão é a seguinte: o pessoal geralmente atribui ateísmo e ciência mais voltado para ciências exatas. Eu posso dizer com toda certeza que quem me conduziu ao ateísmo foram as ciências humanas. E não foi porque Marx era ateu, e tem muito comunista que é ateu porque o marxismo prega isso. Não, porque a concepção de Deus, se você for ver, para mim era muito mais uma necessidade humana do que... Fazer um resgate do que você disse. Eu vi uma pesquisa um tempo atrás que dizia que o ateísmo, nas ciências exatas, era interessante que as pessoas entravam em maior quantidade. O ateus entravam em maior quantidade nas ciências exatas. Mas, nas ciências humanas, havia um maior número de pessoas que se tornavam ateias. Depois que entrassem. E só a pedagogia que era o contrário, que será uma atenção. Eu deveria ser um psicólogo atualmente. Eu deveria ser psicólogo. Ateu. Eu só não fui seguir para psicologia porque eu fui de livre e espontânea vontade, livre e espontânea pressão para a tecnologia de informação. Enfim, não sou uma pessoa muito conhecedora das áreas, mas pelo menos eu tenho uma base para saber e dizer, realmente, lá na parte de humanas, não é sentimentos que te fazem ir para lá. Não. Existem outros fatores você pode mais investigar importantes. sentimentos com método. Vê se você concorda comigo, Carol. Vai, diga. Você concorda que a melhor maneira de se lidar com qualquer previsão apocalíptica, seja aquecimento global, seja inverno nuclear, seja o que for, é procurando fatos, é com base em dados, é separando o que é dado do que é falácia? Claro. Aliás, falácia era uma das coisas que eu queria até falar a respeito. Agora eu não me lembro. Senhor Carlos, você concorda comigo que procurando dados é a melhor maneira de se separar o que é o joio do trigo? Só dar um pequeno adendo para concordar com o que você disse. Eu gostaria de dizer que o ceticismo das ciências naturais. Então, você precisa de testar, você precisa de fazer principalmente.
sobre aquela teoria da conspiração, seja ela quanto a ida do homem à lua, seja ela quanto ao aquecimento global, várias teorias de conspiração. Esse é o grande problema. Tem um número muito grande de pessoas, mais ou menos 50, Que nem um comentário que eu gosto de fazer, né? É que nem um comentário que eu gosto de fazer, né? A hora que essas teorias que explicam o que está acontecendo, elas explicam vários fatores. O carbono, por exemplo, é porque Vênus é mais quente que Mercúrio. Explica porque a gente vive num planeta com temperatura negativa. O que vai falhar nessa hora? Estranho, né? Elas são a base, está em vários outros exemplos. É uma ciência, é a mesma ciência que está no dia a dia. Então, como que vai dizer a teoria da conspiração? Ele tem que negar toda a ciência. E isso é a mesma coisa que acontece com a evolução, é a mesma coisa que acontece com os demais. E eu não... Claro, ele... as pessoas querem pegar e por algum motivo. Por exemplo, a teoria da evolução, até pela teoria da evolução, com relação a vieses fundamentalistas religiosos. Não quer nem dizer que é pior pelo menos os cristãos. Agora, os cristãos até a teoria da evolução se confiam por dificuldade de conhecer a teoria do egocentrismo. E aqueles que negam eventualmente isso é uma especulação minha. Geralmente o fazem por um sentimento de anti-americanismo, então sempre há um viés politizado dessas teorias de conspiração. Bom, eu acho que se fosse assim, eu também poderia começar a negar a ida do Yuri Gagarin e até, infelizmente a gente não lembra o nome, mas sempre chamam a Laika, a Kalinka, a Laika, que foi para o espaço. Uau. Então, 300 anos de astronomia aí pode jogar fora, porque... Cálculos centenários aí, que até hoje são confirmados, a gente pode dizer que não existe mais. Vamos mandar embora. Em alguns casos nem adianta tentar levar o cara até a Lua. É capaz de ele levar e o cara ainda desacreditar, dizer que, sei lá, teve uma alucinação. Existem casos.
Uhum. Você que falou da questão do indiano, você conhece o nome Amit Goswami? Amit Goswami. É o cara que, na verdade, é um indiano, cara. Ah, calma, Sei. não quero Já me trombei com assustar. ele. Ah! É um desses momentos em que o cara da cultura popular aqui tiraria sarro, mas ele tá preferindo ficar quieto. Quieto. Eu filosófico também. O grande problema é que você às vezes pega reportagem, que nem eu vi uma recentemente, de um tal engenheiro quântico que estava vendendo uma máquina quântica que sobrou o segredo para. E adivinha, lucrando em cima dos engenheiros de cálculo. Como é que vai ficar? E só enche. Carlos, a gente agradece a sua participação, cara. A gente vai... A gente tá encerrando o programa, né? Não. Não, eu tô aposentado aqui já. A Carol, ela andou um pouquinho gripada por essa semana aí. Fale verdade, desculpa. O clima frio. O climinha frio aqui. Não, mas aqui hoje tá numa época. Hoje a gente tá no dia 20, mas essa cidade tá passando um pouquinho frio. Clima para em forte, 2 graus de idade. Pô, Clima baixo, tá quente, hein? temperatura é minha parte. Bom, certeza. Faz inveja do Rio, né? São Paulo ou Rio de Janeiro? Sei lá. O problema é que o brasileiro não é acostumado a. O brasileiro não é acostumado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela ligação. Realmente, receberemos as pessoas de braços abertos no programa. Quem quiser participar, ainda dá tempo para mandar um oi, um tchau, oi mamãe, estou na TV. Dizer eu estou aqui, não concordo com vocês, eu ligo no próximo programa. Com Por toda favor. certeza. Pessoal,
Estamos abertos. Quem quiser participar, por favor. O que a gente está tentando concluir aqui é que a visão de apocalipse que está sendo apresentada para a sociedade atualmente é uma visão um pouco doentia. É uma visão de morte, assim, sabe, eu costumo dizer que atrelar apocalipse, apocalipse, juízo final, morte, certo? Vamos fazer assim. E eu vejo quanto o cristianismo e outras religiões abraâmicas, elas cultuam mais a morte do que a vida. Porque o que você faz aqui é passageiro, é só um pequeno estágio. E aquele comentário, eu prefiro que aconteça catástrofes, porque é sinal de que Jesus está vindo. Então, assim, infelizmente, essa visão apocalíptica de mundo, ela faz parte de um projeto político de certas denominações neopentecostais, pentecostais. Não, e não é somente... agora que vem a questão. Não é somente da igreja que a gente tem essa visão também. Não é do envolvimento da mídia com a igreja. A própria mídia, às vezes, é irresponsável bastante para se criar os próprios mitos. Não é como aquele do asteroide que ia cair. Não, o asteroide que ia cair em Curitiba. Curitiba destrói o asteroide porque é ela que bate nele. Não, peraí. Não, mas falando sério, lembra uma vez, em 2007, aquela notícia que um asteroide tinha desviado da rota, que ia cair na Terra, e que daí tinha um instituto astronômico. E você sempre vai procurar o instituto você não acha. Não acha, as pessoas não existem. Enfim. Uma melhor. A Guerra dos Mundos, quando foi passada na rádio. Fantástico. Em 1920, alguma coisa, se eu não me engano. Ocorreu um caos social imenso. Cidades foram evacuadas. E quando se descobriu que foi apenas uma brincadeira... Cara que fez isso. Simplesmente já tinham feito a meleca. É que nem a história do 21 de março. Vai ocorrer o fim do mundo. 21 de março? Maio. De maio, perdão. Muita gente vendeu os seus próprios bens. Aí o cara me chega, não, eu errei. Que bonito! Você é uma pessoa adulta, neném, com a responsabilidade bem maior do que uma criança de 17 anos fazendo um cálculo matemático errado ou tirando cálculos matemáticos de um livro antigo. Mas então, só para citar o exemplo que você estava falando, foi uma rádio nos Estados Unidos que transliterou a história de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Ele começou a transmitir via rádio para várias nações e acredito como se fosse verdade. Dizendo, OVNIs desceram nas Nações Unidas, no centro de Nova York, e as pessoas acreditaram e fizeram caos. Então, basicamente, só para citar a história que eu estava falando. Vocês querem umas mais antigas que até está escrito nas histórias sobre o descobrimento do Brasil? Chega-se o padre com um pouco mais de conhecimento, para os índios. Vocês devem seguir Jesus Cristo. Não. Devem sim. Não. Daqui a 15 ciclos ocorrerá o fechamento da luz do sol. Vocês irão pagar. Será o fim do mundo. Um maldito eclipse fez com que muitas nações se rendessem. E isso não é brincadeira. Sério, é um fato. Você lembra da mesma época, se você assiste o eclipse, existe uma lenda, você vê como é importante, sobre Constantinopla. Constantinopla só iria cair perante o eclipse da Lua, que a Lua era o símbolo da cidade. Pois bem, sabendo disso, então atacou numa época de eclipse de Lua nova. Constantinopla caiu, simbolizando o fim da Idade Média e a Idade Moderna. Também. São várias histórias em que o tete a tete aqui, a comunicação, a mídia, a informação, ela é utilizada como arma para destruição. Que, poxa, a gente só está dando alguns pequeninos exemplos. Se você for pesquisar sobre a história antiga, desde
desde o início dos tempos, por exemplo, o eclipse, ele era utilizado como sinal do fim dos tempos, porque isso desde antes do cristianismo. E o interessante é ver que dessa época eu sabia da ocorrência de eclipses, período, só que essa informação é disponível para algumas pessoas. Agora deixa eu tentar trazer um viés das seres humanos. É interessante, porque eu tô lendo um livro de um... Cara, ele tem muitas formações, ele é antropólogo, ele é sociólogo, um intelectual romeno chamado Mircea Eliade. E o livro se chama Mito Eterno Retorno. Ele procura, assim, entre outras, como que a ocorrência dos rituais, dos mitos, na verdade, nada mais são do que uma representação coletiva dos próprios anseios individuais. Então, assim, você pegar e dizer, óbvio que digamos assim, não tem sentido o mito. Não tem sentido o mito para quem está fora dele. Mas para quem está dentro, né, você vai dizer, tem que seu significado. E provavelmente o eclipse, né, como é uma coisa que ninguém sabia o porquê da projeção das sombras e tal, então associavam a alguma força maligna ou alguma força benigna, né? Depende muito. Por que maligna? Porque a Lua é um referencial diário de orientação, de iluminação. Sem Lua, justamente, sem Lua você está perdido na noite. Então pensa, assim, você pensa nesse sentimento de angústia e transpõe para um ritual coletivo ou para uma religião primitiva, certo? Fica fácil de entender. E é isso que a gente tem que... E quando eu falo que a gente pode estudar religião através de um viés cético, é nesse viés compreensivo que a gente pode estudar. Não dizer assim, a religião não presta porque não explica os fatos e tal. Ótimo, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que é interessantíssimo você estudar a origem desse pensamento religioso para melhor compreender. Pessoal, por hora vamos encerrando. Eu só quero fazer mais um comentário. Que na verdade o meu não tem nada a ver. É sobre uma coisa que ocorreu no nosso canal do YouTube e que eu vou ter um prazer em fazer esse comentário. E me desculpe, é um momento de sacanagem. Tudo bem, que agora está sendo criado. Notícias bizarras, coisas que você só veria dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Amém. Me veio a pergunta: por que não existe outros mundos onde existam pessoas evoluídas do macaco para o homem e uma coisa assim? E por que o calendário, no calendário fevereiro, tem um mês a menos? Por causa de Jesus. Um dia a menos. Porque Jesus manda. Jesus voltará. Vamos por partes, que nem o Jack o Estripador. Explica a história direito. Tá, explicando direito. Recebemos uma mensagem de uma pessoa no nosso canal, onde ela dizia o seguinte, que por que não existem mais planetas onde exista vida? Existe a explicação do início do universo e tal, da criação dos planetas. Tudo bem. Antes da gente começar a sair para uma parte mais científica, entenda o seguinte: nós não temos nem 1% das nossas redondezas. Não, Via Láctea não é 1%. Não quero entrar na matemática astronômica porque é absurdo. A gente não conhece nem um pouco dos nossos próprios vizinhos. Como diz um professor meu, um pentelésimo. Como o Carlos falou, o nosso grandioso cientista Carl Sagan, falou que nós somos apenas um grão de areia, pálido ponto azul no meio dele. Realmente, nós somos um nada. E a gente tem apenas 3 explorações de sucesso fora do planeta do sistema solar. Essas 3 explorações, além das de Marte, que eu esqueci quase, trouxeram poucos dados. Não trouxeram dados que a gente consiga dizer, existe vida ou não existe vida.
existem planetas parecidos com o nosso, onde há possibilidade de vida, mas ainda não conseguimos transmitir informações com sucesso ou recebê-las. Então não me venham dizendo, por que não existe outros planetas? Antes disso a gente tem que saber. Não tem como a gente descobrir, enquanto engatinhamos, que o real tem o seu valor. A gente aprender, primeiramente, a engatinhar, a andar, a lá, e quem sabe daqui a alguns vários anos, o que é dinheiro, pai? Dinheiro é isso. Ponto final, nessa questão. Segunda parte, porque fevereiro tem um dia a menos. Dentre várias explicações, a principal é a seguinte: o calendário foi normatizado pelos imperadores romanos. E por ciúmes... Não. Juliano. Sim. Juliano foi feito. Tá. E pela questão de ciúmes e intrigas, foi-se roubado um dia de fevereiro e colocado em outro mês. Em julho, se não me engano. Agosto, perdão. Em agosto. O calendário tinha 10 meses. Aí, enfim, a história vai se seguindo. Isso foi uma pesquisa de apenas 2 minutos no Google, o pai dos burros. É uma coisa simples, é uma coisa que se você procurar, se você tiver a vontade de saber o que é, você descobre. Não precisa ficar... Matt Dillahunty já falou isso 500 vezes no Atheist. Não adianta dizer. A gente não tem ainda tela verde para colocar o Google aqui, tá? Isso me lembra uma coisa, foi feita uma pesquisa que ganhou o Ig Nobel em 2008. Explica o que é o Ig Nobel. Ig Nobel é o Nobel do ao contrário, vamos dizer assim. É o prêmio por tipo, meu Deus, como é que fez uma pesquisa dessa? Teoricamente a gente está encerrando, cara. E ela dizia que é mais provável as pessoas que não sabem do assunto falam com mais vigor sobre um assunto do que as pessoas que sabem. Com certeza. Isso foi uma pesquisa de Ig Nobel, eles ganharam. E cara, quando você percebe a vida real é essa mesmo. Às vezes esses caras que mais berram são os que menos sabem. A gente vai encerrando por aqui. Agradecemos a participação de todos. Infelizmente não tivemos algumas das participações que gostaríamos. Bom, agora temos telefone, nós temos o nosso e-mail, MSN, no próximo programa, Google Talk, o Skype, e participem. O próximo programa, o tema será... Vai ser coexistência. Coexistência. Carol? William? Ai. Eu vou fazer um convite, talvez a gente chame mais gente aí. Com certeza. A gente pode tentar até uma mesa redonda. Pode ser. Então, próximo programa, uma coisa um pouco mais diferente e muito mais legal. Interatividade, com certeza. Participem. E pode ser religioso também para participar. Não tenha medo. Ou vergonha. Ou não queira nos xingar. Queira. Xinga. Mostra que o amor cristão pra gente, vai. Amém. Tchau, pessoal.